Fala galera, tudo bem? Professor Thiago de novo aqui para falar mais um pouquinho com vocês de matemática aqui do curso Preparandos. Bom galera, espero que vocês estejam se cuidando nesse período do recesso, tá? E não deixem seus estudos, por favor. Tá? Tudo que a gente faz para vocês, a gente, claro, conta com a nossa dedicação e a dedicação de vocês também. Então a gente quer muito que vocês se esforcem e levem muito a sério. Todo esse período, tá? Encarem esse período que é de dor para muita gente como também uma oportunidade de crescimento pessoal. Então eu peço para que vocês cada vez mais se dediquem aos estudos e deem 200% daquilo que vocês podem. Porque se você der só 100%, alguém vai tomar sua vaga. Então segue esse barco aí e a gente está junto aqui, tá bom? Também peço para que vocês lavem as mãos, tá? Sempre que puderem. Se forem à rua, voltar, se alguém tiver que ir à rua, peço para que, por favor, tire a sua roupa, joga no cesto para poder lavar, vai tomar um banho, deixa sempre as unhas limpas, a barba ali feita, cabelo, tudo mais. Tudo que a gente puder evitar, né, trazer essa doença para dentro de casa e cuidar das pessoas que estão dentro da nossa casa melhor, beleza? E aí, antes de começar aqui, também eu pedi para você, nesse vídeo, você curtir o nosso vídeo, claro, se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho da notificação, porque quando você faz isso, você está ajudando o nosso canal a chegar ainda a mais pessoas e a gente quer que esse canal chegue a muita gente, né? Para que a gente possa difundir informação e difundir educação, porque eu acho que esse é o nosso principal objetivo, beleza? Então vamos lá, galera. Essa, na verdade, é a parte 1 de uma aula que eu vou falar tanto de razão e proporção e numa outra aula de números proporcionais para deixar esse assunto bem amarrado como a gente pode encarar em concurso, tudo bem? Esse tipo de questão, ele costuma aparecer mais na CFN e na EAN, tá? Porém, ele também já caiu na ESA e na EAR, mas em menor quantidade. Então, vamos aqui a alguns exercícios, alguns exemplos e falar um pouco sobre razão e proporção para que a gente possa se guiar no nosso concurso, tudo bem? Então vamos lá, galera. Primeiro a gente vai falar da razão. Razão, ela provém de uma palavra que é do grego ratio, e ratio significa divisão, tá? Então a gente vai pensar nessa divisão como sendo um A sobre B, onde o B é diferente de zero. Por causa daquele caso, né? Se o B for igual a zero, você tem uma divisão onde o quociente possui infinitas soluções. Então, como a gente tem que saber, o quociente é único na divisão. Esse quociente não é único, então a gente não pode falar que a gente consegue dividir A por B. Isso em nenhum conjunto, tá? Não só no conjunto dos inteiros, não. Então, nós podemos comparar, nesse caso, duas medidas de grandezas distintas. Ah, Thiago, mas, por exemplo, se eu for falar de uma receita de bolo, eu vou falar de 200 gramas de uma coisa e 500 gramas de outra coisa. Ok. Na verdade, aí o que eu estou falando é quanto você vai colocar, né, de cada um dos ingredientes nessa mistura. Então, mesmo que você esteja trabalhando com peso, você está fazendo a comparação entre dois itens diferentes. Então, nisso aí a gente vai estar trabalhando com esse tipo de caso, tá bom? Quando você fala da razão, então a gente vai partir para um problema aqui para que vocês vejam como a gente consegue encarar isso. Então, nesse problema aqui, em uma mistura que resultou no peso final de 1 kg, açúcar e farinha estão dispostos na razão 3 para 5. Quantos gramas de açúcar há nessa mistura? Então vamos lá. Razão 3 para 5 significa o seguinte: se eu tenho uma divisão, aí quando você tem 3, 2 pontinhos, 5, você está dizendo que você tem 3 sobre 5. Ou seja, ficou aquele caso A sobre B. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: o resultado final dessa mistura foi 1 kg. Então, basta que a gente pense que a cada 3 partes que eu colocava desse elemento, eu tinha que colocar 5 partes desse elemento. E isso formou a minha razão, tudo bem? Então, ou seja, eu tinha aqui 3 partes de açúcar para 5 partes de farinha. Aí cabe uma dica, né, nesses enunciados, porque é o seguinte: açúcar e farinha estão dispostos na razão 3 para 5. A primeira informação acompanha o primeiro elemento numérico, a segunda informação acompanha o segundo elemento numérico, tudo bem? Então, a cada 3 partes que você colocava dessa, você colocava 5 dessas. Ah, Thiago, mas aí como eu vou fazer essa divisão dar 1 kg? Você não precisa. Porque olha só, o que a gente está dizendo é que a cada 3 partes que você colocava de açúcar, você tinha que acrescentar 5 partes de farinha. Quando você fez a mistura dessas duas partes, o resultado foi de 1 kg. Correto? Se você olhar nas alternativas, nossas alternativas estão todas em gramas, certo? E a gente também sabe que 1 kg, né,
ele é equivalente a 1000 gramas. E para fazer a mistura disso, basta com que eu some a quantidade de açúcar e a quantidade de farinha, certo? Então eu vou fazer essa soma. Ou seja, 3 partes de açúcar para 5 partes de farinha. Então eu vou ter 3 mais 5, que vão ser 8 partes. E 8 partes igual a 1000 gramas. Então eu vou pegar que cada parte vai ser de 1000 gramas dividido por 8. E se a gente divide 1000 por 8, isso dá 125 gramas. O que não é a resposta do nosso problema. E aí vocês têm que ficar atentos, porque questões de concurso geralmente costumam colocar essas pegadinhas aqui, ó, 300 e 500, para fazer com que você olhe para a informação do problema e dê a resposta diretão. Então você vai errar se fizer isso. Então você faz a conta. Então isso vai ser 125 gramas. É porque essa questão só tem 4 alternativas, mas sabe qual é uma alternativa que, se fosse para uma banca de 5 alternativas em cada questão, eles colocariam? Eles colocariam exatamente o 125. Por quê? Porque se você faz essa conta e chega a 125, você fica vidrado a marcar aquele valor que você já achou. Então você não vai fazer isso. Você vai pegar o 125 e vai desenvolver o restante da sua questão. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da seguinte forma. Ele pediu quantos gramas de açúcar há nessa mistura. Então, se quantos gramas de açúcar, o açúcar ele estava em 3 partes. Já que o açúcar estava em 3 partes, basta que a gente pegue 3 vezes P. Isso é 3 vezes 125 gramas. E isso vai dar um total de 375 gramas. Beleza? Então, quando você faz essa continha, você descobre que são 375 gramas. E aí você acabou de chegar à alternativa C, 375. Beleza? Quando a gente fala de proporção, a gente está fazendo a comparação entre 2 ou mais razões. Aí a proporção também tem o caso da regra de 3, né? A regra de 3 composta, por isso que você tem mais de 2 grandezas ali, elas se comparando, mas você vai ver que na conta fica só um sinal de igualdade. Eu vou falar sobre isso em uma aula um pouco mais à frente, tudo bem? Então na proporção você tem a comparação de 2 ou mais razões. E aí você sempre toma 2 a 2, porque você precisa comparar as razões sempre 2 a 2. Você nunca compara 3, 4 razões em sequência, não. Você pega 2, compara essas 2, parte para a próxima, pega essas 2, para a próxima e aí até o final do problema, tudo bem? Então aqui vamos ver um probleminha, tá? Que vai encarar a proporção. Esse probleminha é da PM de Sergipe, tá? E ele diz o seguinte: a razão entre os números de candidatos aprovados e o número de candidatos reprovados no concurso é de 3 para 14. Então aí a gente já separa a informação. 3 para 14, tá? Para que a gente não fique cometendo aqueles erros básicos de, no final do problema eu não sei o que o problema está pedindo. Então, como que a gente faz isso? A gente já se prepara, né? E muito antes a gente já deixa as informações aqui coletadas. E aí ele fala que sim, se 840 candidatos foram reprovados. Agora repara uma coisa. Aqui você tem que o 3 ele é relacionado à quantidade de aprovados. E que o 14 é igual à quantidade de reprovados. Certo? Então, como você quer comparar duas frações, você vai comparar os aprovados, que tem ligação direta com o 3, tudo bem? Com o total dos reprovados. Os reprovados são 840 candidatos. Perfeito? E aí o que a gente vai ter que fazer agora? Lembra que eu lancei nos vídeos meus de dicas no meu canal que você pode efetuar a divisão de termos assim, né, quando eles têm valores similares uns aos outros. Mas aí a gente também falou da propriedade do elemento inverso multiplicativo. O elemento inverso multiplicativo permite com que eu pegue, na verdade, 840, e ele está dividindo o A. Então eu passo ele multiplicando 3, correto? Então esse termo fica 3 vezes 840. Isso sobre 14, então esse vai ser igual ao número de aprovados. Beleza? Quando eu fiz essa observação, agora eu vou passar um detalhe para vocês que às vezes passa desapercebido em questões. Você tem 3 vezes 840 sobre 14, tá? Se você pensar, o 14 ele é 2 vezes 7, beleza? Como o 14 ele é 2 vezes 7, você já pode perceber que
3 e 14 não possuem múltiplos em comum. E geralmente nos problemas, quando você tem um valor aqui, esse valor multiplica o outro lado, eles não têm termos em comum. Como eles não têm termos em comum, você já pode perceber que o 840 ele só vai ser, que o 14 ele só vai dividir o 840. Ou seja, o outro valor geralmente ele não divide. E se a gente for dividir 840 por 16, o resultado disso aqui vai ser 60. Tudo bem? E como a gente pode fazer essa divisão, você também podia pensar de 84 dividido por 14 é 6, e aí 6 com o zero que ficou aqui no final, 60. E agora a gente tem 3 vezes 60, e 3 vezes 60 vai ser igual a 180. Então você tem 180 candidatos aprovados. O que pode fazer aquele erro que eu falei anteriormente, de você ver o 180 e já querer marcar aqui, menos de 900. Aí acertei a questão. Só que você precisa se ligar no que o problema pede. Por quê? Ele pede o total de candidatos que fizeram o concurso. Então, qual é o total de candidatos que fez o concurso? O total de candidatos vai ser você somar os 840 reprovados mais os 180 aprovados. Quando você faz 840 mais 180, essa soma vai dar 1020. Essa soma deu 1020, então agora é só você ver que a alternativa que se encaixa com essa resposta é que a quantidade de pessoas que fizeram esse concurso está entre 990 e 1030. Ou seja, é a alternativa C. Beleza? Bem tranquila essa, né? E agora a gente pode pensar na escala. Porque a escala, ela é, na verdade, assim, vocês já viram isso, por exemplo, quando você vê a planta de um prédio, né? O cara vai fazer um prédio gigantesco, ele antes faz um desenho. Quando ele faz um desenho, o que ele está fazendo é chamado de planta. Então, por exemplo, às vezes o cara quer representar 2 metros de uma parede. Aí ele coloca isso naquele papel centimetrado, vocês já viram aquele papel centimetrado que ele é assim, ó, todo cheio de quadradinhos e tudo mais, papelzinho quadriculado. Aí ele fala que cada espacinho desse aqui, de 1 centímetro, ele corresponde a 2 metros dessa parede. Então ele acabou de fazer uma escala. E que escala é essa? Essa escala, por exemplo, essa que eu acabei de falar para vocês, é que a cada 1 centímetro do papel, ele vai representar 2 metros da parede. E aí na escala a gente tem que tomar um cuidado, que os valores precisam estar na mesma unidade de medida. E aqui eu estou trabalhando com centímetro e metro. Então, vale aquela perguntinha do Chaves, né? Quantos centímetros cabe em 1 metro, né? Então, aí até falam 29 sobre espaço. Mas não, a gente vai pensar que aqui vai ser 1 centímetro, tá? E que em cada metro você tem 100 centímetros, certo? Então, em 2 metros você vai ter 200 centímetros. E aí você pode fazer a divisão das razões aqui, e esse cara vai ficar na escala 1 sobre 200. Tudo bem? Ou seja, a cada 1 centímetro corresponde a 200 centímetros aqui. Então, isso vai levar a gente ao último probleminha dessa aula também, para falar de escala, e isso vai ser com uma questão do CFN. Ele fala, no relógio de uma catedral, o ponteiro das horas mede 1 metro e 20 centímetros, enquanto o dos minutos mede 1 metro e 50 centímetros. O relógio foi fotografado exatamente no instante que marcava 2 horas e 30 minutos. Tudo bem? Quanto mede o ponteiro das horas, sabendo que na fotografia o ponteiro dos minutos mede 5 centímetros. Então vamos lá. Se a gente for pensar, esse cara está falando de 1 metro e 20 centímetros. Só de 1 metro e 20 centímetros, ele vai ser 120 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros, mais 20 centímetros, 120. E a gente pode fazer a razão, né, pelo outro ponteiro, que vai ser de 1 metro e 50 centímetros, que ele vai ter 150 centímetros. Tudo bem? E aí, mais uma dica para você matar muita questão de concurso é você ter conhecimentos antes de fazer a prova. Então, por exemplo, qual ponteiro é maior? O ponteiro dos minutos ou o ponteiro das horas? Com certeza o maior ponteiro é o ponteiro dos minutos. Então, se é o ponteiro dos minutos, obviamente o ponteiro das horas não pode ser maior do que ele. Então a gente elimina 2 alternativas, que é A e a B, porque teriam ponteiros das horas maiores que os dos minutos. E você pode ver que até na sua proporção aqui em cima, o ponteiro das horas é menor que a proporção do ponteiro dos minutos, certo? E aí, já que ele está perguntando quanto vale o ponteiro das horas, você vai dizer que esse carinha aqui vale X, certo? Você não sabe quem é esse valor. E isso sobre a escala em que foi colocado o ponteiro dos centímetros, que é 5. Se você fizesse isso de forma trocada, também não daria problema, tudo bem? Então agora é só você pensar o seguinte.
Primeira coisa, se você usar lá no meu truquezinho no vídeo que eu falei sobre como cortar valores, você pode perceber que 120 nada mais é que 4 vezes 30 centímetros. E que 150 nada mais é do que 5 vezes 30 centímetros. E isso vai ser igual a x sobre 5. Então, olha que legal, você pode dividir o 30 pelo 30. Então, isso vai ser 4 sobre 5 igual a x sobre 5. Só que 4 sobre 5 igual a x sobre 5, então o valor de x está colocado sobre 5, o valor de 4 está colocado sobre 5. Então, eu sei que o denominador dos dois é comum, então o denominador pouco importa para mim. Então, nesse caso, x vai ser igual a 4 centímetros, o que nos leva à resposta na letra C. Beleza, galera? Então, essa foi mais uma aula aí para vocês, espero que vocês tenham curtido, tá? Então, lá na plataforma, lá no nosso Drive, tem uma lista de exercícios para vocês começarem a fazer, tá? E logo mais eu vou lançar mais uma aula, só que agora falando de números proporcionais de divisão proporcional. Valeu, galerinha? Então, não deixa de curtir o vídeo, tá? Se inscrever no canal e ficar aí clicar no sininho para receber as notificações do nosso canal, tudo bem? E fiquem também atentos nas nossas redes sociais, porque lá a gente vai ter formas de interação com vocês sobre as aulas que nós postamos aqui. Então, galera, é isso, tá? Tchau, tchau, bom estudo aí.